E aí, pessoal, tranquilo? Bom, vamos lá então resolver exercícios, né, sobre resistência e as leis de Ohm, ok? No gráfico abaixo, U é a DDP aplicada a dois resistores, A e B, e I é a corrente elétrica. Então tá aqui, ó, eu tenho um gráfico de voltagem versus corrente elétrica. A letra A pergunta assim: esse gráfico representa resistores ômicos? Esses resistores são ômicos? Sim, são ômicos. Por que eles são ômicos? Eles são ômicos porque Ohm falou que, percebeu que, para certos materiais, a relação U sobre I era um valor constante e que esse valor coincidia com o valor da resistência do material, certo? Tanto é que uma das leis de Ohm é, no lugar do constante aqui, se eu substituir o R, U é igual a I. E U igual a I é uma função de primeiro grau. É uma função do tipo f de x é igual a ax mais b. Quem é o b aqui? O b aqui vale zero, porque b é o ponto em que a reta toca o eixo y. Olha aqui, ó, as duas retas estão tocando o eixo y no ponto zero, né? Então, o U é o f de x, o R é o valor de A e o I é a variável, né? Se eu vario o valor de I, o valor da voltagem modifica. Se eu vario o valor de x, o f de x vai mudar porque ele depende, né? Então, é uma função de primeiro grau. E toda função de primeiro grau, ela é representada de que forma? Qual a principal característica dela? Ela é uma reta inclinada. Então, sim, esses resistores são ômicos. E como que eu identifiquei isso? Porque no gráfico de voltagem versus corrente elétrica, a função representada é uma função de primeiro grau. Logo, esses dois resistores são ômicos, ok? Letra B. A letra B pede para achar o valor da resistência de A. Eu vou pela propriedade, tá? Você pode utilizar U igual a I, que ficou meio feio, né? U é igual a I, você pode utilizar essa equação, sem problema nenhum, só que eu vou exercitar a propriedade. Num gráfico de voltagem versus corrente elétrica, a resistência ela é numericamente igual à tangente do ângulo. Que ângulo? É do resistor A que eu estou achando? Desse ângulo aqui, ó. Esse aqui é que é o ângulo θ. Quanto que ele vale? Como que eu calculo a tangente desse ângulo? Tangente é coca, né? Cateto oposto sobre cateto adjacente, certo? Quanto que vale o cateto oposto lá, gente? Cateto oposto é esse cara aqui, ó. Quanto que ele vale? Ah, ele vale 2. Não, vale 2 não. O cateto oposto, ele representa a altura dele, o comprimento dele. O comprimento dele tem que ser olhado aqui, né? O comprimento dele é 50. E quanto que vale o cateto adjacente aqui? Vale 2. Quanto que vale a resistência? Quanto que vale a resistência de A? Vale 25 ohm. A letra C pede para achar o valor da resistência de B. Vou fazer diferente agora. Vamos fazer U igual a I, só para mostrar para vocês que também dá certo. Se eu for calcular a resistência de B, quais pontos que eu conheço? Eu conheço esse ponto aqui, o par ordenado desse ponto aqui, que vale 50 e vale 10. Então, 50 é quem? Voltagem. 10 é quem? Corrente elétrica. Certo? Simplifica esse zero aqui com esse zero aqui. Quanto que vale a resistência? 5 ohm. Então, observe que você pode, mesmo no gráfico, você pode fazer pela propriedade, tá, gente? E você pode fazer pela própria equação, ok? Bom, vamos lá para a questão 2, né? A intensidade luminosa de uma lâmpada de filamento de uma lanterna de pilhas diminui quando ela for usada por um longo tempo. A melhor explicação para esse fato é qual? Então, a luminosidade de uma lâmpada a pilha, com o tempo ela vai diminuindo de densidade até desligar.
até apagar completamente. Por que que isso acontece? Qual a melhor explicação aqui das alternativas? As conexões das pilhas se oxidam? Não. A força eletromotriz das pilhas diminui? Bom, vou dar uma adiantada aqui. O que que vem a ser força eletromotriz? Força eletromotriz é a força que faz o elétron se mover. Lembra que eu expliquei para vocês lá na teoria? O elétron, ele sai da bateria, cheio de energia, vai até o equipamento, deixa essa energia lá e volta para a bateria para poder buscar energia e levar para lá. Então, aí ele sai, a corrente elétrica, né, vem para o polo negativo, que tem potencial baixo, e vai para o potencial alto, que é positivo. Né? Vai para o potencial alto, que é positivo. Para ela poder ir para cá, é necessário que seja realizado um trabalho para pegar o elétron e levar ele para o lugar que tem mais energia, para dar energia para ele, né? Esse trabalho que é feito dentro da bateria para dar energia para o elétron, para ele levar para fora, é o que nós chamamos de força eletromotriz. Nós vamos ver isso mais para frente, ok? Quando a gente estiver estudando geradores, eu vou explicar direitinho para vocês o que é força eletromotriz. Mas basicamente é isso. É o trabalho que a bateria faz com o elétron que está lá dentro para ele ganhar energia para poder carregar lá para fora, tá? E essa grandeza, ela não diminui, ela é constante, sempre, tá, gente? A FEM da bateria a gente chama de FEM, força eletromotriz é FEM. A FEM, ela é constante, tá certo? Então não é essa a resposta. Letra C, a resistência interna da pilha aumenta? Então, o que que acontece? Para que haja realização de trabalho, né, da energia elétrica para o elétron, para ele poder levar lá para fora, o que que tem que acontecer? A energia não pode ser criada nem destruída, então ela vem de algum lugar. Da onde que ela vem? Da reação química dentro da pilha. Né? Lá dentro da pilha você tem dois elementos colocados dentro de uma solução ácida. O objetivo da solução ácida é reagir com esses elementos, criar então um sal e liberar energia. Né? E aí quando esses elementos, junto com a solução ácida, reagem gerando um sal, esse sal ele começa a criar, a gerar uma resistência à passagem do elétron. Então, quanto mais a pilha vai funcionando, mais resistência vai tendo. Então, toda a pilha e toda a bateria, à medida que você utiliza ela vai aumentando a resistência dela. Por quê? Por conta da reação química que acontece lá dentro. Essa reação química, ela faz com que a resistência aumente. Ela muda a resistividade, tá? Da bateria. Então, das respostas que estão aqui, é a letra C. A resistência interna da pilha aumenta. Ela aumentando, o que que acontece? A pilha gera energia para o elétron, só que para o elétron poder passar por ali, ele acaba perdendo energia para a própria bateria, para a própria resistência da bateria. Então, parte da energia que a bateria dá para o elétron, a resistência dela acaba tirando. E à medida que você vai utilizando essa pilha, e a resistência vai ficando cada vez maior, cada vez mais a energia é consumida por ela. Chega uma hora que o elétron gasta tanta energia dentro da própria pilha, que a energia que ele sai não é o suficiente para fazer o equipamento ligar. No caso da lâmpada aqui, vai chegar uma hora que a quantidade de energia que ele está levando para a lâmpada não é o suficiente para ela poder fazer ligar. Então ela desliga. É o que acontece com o nosso celular, por exemplo. A bateria descarregou, a bateria não descarregou. O que aconteceu é que a resistência interna dela ficou tão grande que a maior parte da energia que ela está gerando está sendo consumida por ela mesma. Ela está sendo convertida em energia térmica, por exemplo. E aí a energia que está indo lá para a placa de circuito do celular não é o suficiente para ele poder funcionar. Tá? Então, das respostas que estão aqui, é a letra C. Ok? É essa aqui a resposta. Tá? Vamos lá para a questão 3. Para evitar a potência dissipada por aparelhos, tais como chuveiros, aquecedores elétricos, lâmpadas incandescentes, são projetados resistores com diferentes resistências elétricas. Em um projeto, um fio condutor de comprimento L e diâmetro da seção transversal D deve ser reduzidos à metade, tanto no seu diâmetro quanto no seu comprimento, conforme representado na figura. Eu tenho esse condutor aqui que tem comprimento L e diâmetro D, o diâmetro da área dessa circunferência, ok?
eu tenho que reduzir tanto o comprimento quanto o diâmetro pela metade. E aí está perguntando o seguinte, o que vai acontecer com a resistência R' do novo fio quando comparada com a resistência original? Então, a resistência desse fio aqui, ela é o que em relação a essa? É maior? Se for maior, quantas vezes? É 1,5 vezes, 2 vezes? Ele quer que a gente ache a resposta desse cara aqui em relação a esse, tá? Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que calcular a resistência desse cara, calcular a resistência desse cara para poder fazer a comparação. O espaço aqui para mim está pequeno, então eu vou apagar isso aqui, ok? E vou colocar somente a figura para poder resolver, tá? E aí pronto, ó, limpei lá, deixei aqui um espaço maior e coloquei só o que me interessa. Então, eu quero saber, ó, o exercício está dizendo que esse cara aqui tem uma resistência R'. Esse aqui vai ter uma resistência R, tá? Então, qual é o valor desse cara aqui em relação a esse? O que eu preciso fazer é calcular as duas resistências. Como que eu calculo resistência? Resistência eu calculo fazendo resistência ρ L sobre A. Quem é esse A? Esse A é a área dessa circunferência aqui. A área de uma circunferência você calcula fazendo π raio ao quadrado, correto? O raio é esse cara aqui. Quanto que ele vale? O raio é a metade do diâmetro, ok? Então, a área da circunferência desse fio, eu vou deixar A mesmo, vai ser π. Quanto que vale o raio de uma circunferência? A metade do diâmetro. Isso aqui elevado ao quadrado. Então, a área vai ser π d ao quadrado sobre 2. Sobre 2 não, sobre 4, porque 2 ao quadrado é 4. Sobre 4. Então, a área transversal desse fio aqui é π d ao quadrado sobre 4. Vamos substituir aqui, ó. R é igual ρ vezes, qual é o comprimento dele? L. E quanto que vale a área? Vale π d ao quadrado sobre 4. Divisão de fração, repete o primeiro e multiplica pelo inverso do segundo. O inverso de π d ao quadrado sobre 4 vai ser 4 sobre isso, né? Ou seja, o 4 vai vir aqui para cima, né? O 4 vai vir aqui para cima, já vou fazer direto, tá, gente? 4 ρ Lzão sobre d ao quadrado. Então, a resistência do primeiro fio tem esse valor, 4ρL d ao quadrado. E desse cara aqui, vai ter quanto? Ele está chamando de R', então R' vai ser ρL sobre A. O trabalho maior aqui vai ser em calcular o A, né? Vamos calcular então o A', π vezes o raio. Gente, aqui, se o diâmetro é d sobre 2, o raio é quanto? É a metade disso, né? Qual que é a metade de d sobre 2? É d sobre 4. Eu já vou colocar direto, tá? A metade de d sobre 2 é d sobre 4. Elevado ao quadrado, porque é πr ao quadrado. Esse r aqui é de raio, né, gente? A linha, então, vai ser π d ao quadrado, 4 ao quadrado, 16. Vamos substituir aqui. Ρ, resistência, é ρ. Quanto que vale o novo comprimento? L sobre 2. Quanto que vale a área? Acabei de calcular aqui. π d ao quadrado sobre 16. Divisão de fração, repete o primeiro, multiplica pelo inverso do segundo. Isso aqui vai ficar ρL sobre 2, ρL sobre 2, o inverso disso, 16, π
D ao quadrado. Eu posso simplificar 16 com 2, que dá 8. Então, vai ficar 8 ρ L sobre π D ao quadrado. Certinho? Agora vamos para a resposta final, né? Ele quer saber esse cara em relação a esse é o quê? Olha para esse e olha para esse. O que, que você está vendo? 4 ρ L D ao quadrado, 8 ρ L π. Eu esqueci do π aqui embaixo, né? Desculpa, gente. Esqueci do π aqui. 4 ρ L π D ao quadrado e aqui 8 ρ L π D ao quadrado, né? Esse cara aqui comparado com esse é o quê? Maior ou menor? Maior. Porque, ó, tem ρ, tem ρ. Tem L, tem L. Tem πd ao quadrado, πd ao quadrado. Esses caras aqui são iguais. O que mudou de 4 foi para 8. Então, a resistência R' vai ser 2 vezes o valor de R. Emerson, não entendi essa conta que você fez. Então, tem outro jeito de você resolver. Qual é o outro jeito de você resolver? Você pode fazer assim, olha. Você faz R', porque pediu para achar a relação, faz R' sobre R. Né? Quanto que vale o R'? O R' vale 8 ρ L π D ao quadrado. Ó, 8 ρ L sobre π D ao quadrado. Quanto que vale o R? Vale 4 ρ L π D ao quadrado. Certo? Deixa eu trocar a cor do meu pincel aqui. Olha aqui, ó. Tem um ρ L aqui, tem um ρ L aqui. Você pode simplificar. πd ao quadrado dividindo, πd ao quadrado dividindo. Pode simplificar. Sobrou 8 dividido por 4. Deixa eu voltar para o azul. Então, você vai ter que R' sobre R é igual... Quanto que dá 8 dividido por 4? Dá 2. Isso implica que R' é 2 vezes R. Cheguei na mesma resposta que eu fiz aqui, que eu achei aqui, né? Só olhando para esse cara, ó. Esse cara aqui, deixa eu trocar a cor do pincel, porque, veja bem, esse cara aqui, ó, ele é exatamente igual a essa parcela aqui. São iguais, né? Então, o que mudou foi que foi do 4 para o 8, ou seja, dobrou. Foi assim que eu fiz para esse resultado aqui. Ok? Beleza? O próximo exercício está dizendo assim: o choque elétrico pode causar danos irreversíveis ao corpo humano. Dependendo da sua intensidade, o choque é causado por uma corrente elétrica que passa através do corpo humano. O choque elétrico pode causar danos irreversíveis ao corpo dependendo da sua intensidade. O que é o choque elétrico? O choque elétrico é causado quando uma corrente elétrica passa através do corpo humano. E por que ele causa dano, gente? Porque todo o nosso corpo funciona através de pulsos eletroquímicos. Quando você pensa em mexer, abrir e fechar sua mão, o que tem que acontecer? O nosso cérebro ele vai mandar uma informação através da coluna aqui, dos nervos, né? Vai mandar uma informação através dos nervos que vai vir até o músculo que está aqui, mandando esse músculo contrair. E aí eu fecho a minha mão, né? Quando eu quero abrir a minha mão, os neurônios criam um pulso eletroquímico que vem para o músculo, pedindo para o músculo abrir a mão. Quando você respira, o seu cérebro manda um pulso eletroquímico para o músculo diafragma, o músculo diafragma contrai, faz com que a caixa torácica faz isso aqui e o seu pulmão puxa o ar para dentro dele. Né? O nosso coração, o cérebro está o tempo todo mandando pulso eletroquímico para o músculo coração ficar fazendo isso aqui. Ó, ele faz isso e a hora que ele vai descontrair, ele puxa o sangue, aperta o sangue, puxa o sangue.
Então, nós funcionamos através de corrente elétrica. Se você coloca uma corrente elétrica externa, essa corrente elétrica externa, ela vai fazer com que os seus músculos contraiam de alguma forma, tá? Se ela for muito intensa, por exemplo, tem um fio aqui, desencapado, você encosta a mão lá, a sua mão pega e fecha, porque o seu músculo vai entender que a corrente está passando aqui, está mandando o músculo fechar, e você não consegue abrir. Você não vai ter força, porque a força que está... O pulso eletroquímico, o pulso elétrico que está mandando o músculo fechar a mão, ele é muito mais intenso do que o pulso eletroquímico do neurônio. E você fica ali. Então você fica todo contraído, né? Você vai ficar contraído, o seu coração pode fazer uma força muito grande e os músculos podem sofrer rupturas e aí ele vai parar de bater, né? Porque o músculo vai literalmente arrebentar. E aí você tem uma parada cardíaca. E o que vai acontecer? Aí o seu corpo vai relaxar? Não. O seu corpo vai continuar com os músculos contraídos, com muita força, porque a corrente continua passando por ele, isso vai começar a gerar calor. Então a temperatura do corpo vai começar a aumentar, 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 vai chegar próximo dos 100 graus, vai chegar aos 100 graus Celsius, toda a água no nosso corpo então vai começar a ferver e literalmente a gente faz o quê? Cozinha. Você começa a cozinhar, tá? E o que acontece quando você pega um bife, por exemplo, e coloca em cima da frigideira e deixa ele lá por um tempo? Ele seca a água, ele fica duro e ele vira um carvão, porque carvão tem a ver com carbono, né? Com átomo de carbono. Então, porque carvão é feito de madeira e madeira é carbono, né? Então, o que vai acontecer com o ser humano se ele ficar muito tempo agarrado ali no fio? Ele vira um carvão, literalmente, porque você vai ficar preto. Exatamente porque você vai eliminar toda a água do seu corpo, você vai começar a cozinhar, cozinhar, cozinhar e depois você elimina. Isso vai demorar muito tempo? Não. Dependendo da intensidade da corrente elétrica, isso pode acontecer em segundos, minutos apenas, tá? Bom, gente, então vamos lá para o exercício, né? Propriamente dito. Eu tenho então duas resistências, a resistência da pele seca e a resistência da pele molhada. E ainda tenho a voltagem, né? Então vamos lá. A resistência da pele seca é de 1 vezes 10 elevado a 5 ohm. A resistência da pele molhada é de 1 vezes 10 elevado a 3 ohm. A DDP é de 110 volts. E o exercício quer saber o valor da corrente elétrica. Eu vou usar o igual a R. Vou começar a fazer aqui pela pele seca. 110. A resistência da pele seca é de 1 vezes 10 elevado a 5 vezes a corrente elétrica que eu quero achar. Ok? 1 vezes 10 elevado a 5 vai passar para cá dividindo, vai ficar 110 dividido por 1 vezes 10 elevado a 5. Isso é igual a I. E vai ser igual. 110 dividido por 1, 110. O 10 elevado a 5 eu levo para o numerador, trocando o sinal do expoente, né? Então fica menos 5. Se eu colocar isso como notação científica, ficaria 1,1, porque ó, tá menos 5, né? Menos 4, menos 3 ampere. O que é 10 elevado a menos 3 ampere? 10 elevado a menos 3 vem de milésimo, isso aqui é miliampere. Eu vou deixar assim, tá? 1,1 miliampere. Vai servir como parâmetro para a gente poder comparar com a outra corrente. Vamos calcular a corrente na pele molhada. Deixa eu colocar um divisor aqui. Bonitinho assim. Retinho. Então, vamos calcular a corrente elétrica com a pele molhada. U igual a R. Aqui não vai mudar, né? Também é 110.
essa resistência aqui é 1 vezes 10 elevado a menos 3 vezes a corrente elétrica. 10 elevado a menos 3 passa para cá, dividindo, né? Porque ele tá multiplicando, ele vai vir para cá, dividindo. Então vai ficar 1 vezes 10 elevado a 3. O que eu fiz aqui? 1 vezes 10 elevado a 3. Desculpa, aqui não é menos 3, aqui é mais. Eu já estou colocando a resposta final, gente, desculpa. Aqui é 10 elevado a 3, né, que vai passar para cá dividindo. 110 dividido por 1, 110. Agora sim, eu pego 10 elevado a 3, levo para o numerador e ele fica negativo. E aí a corrente elétrica com a pele molhada é de 110 vezes 10 elevado a menos 3 ampere. Não vou passar para a notação científica. Eu vou deixar aqui 10 elevado a menos 3, que é miliampere. Isso aqui dá 110 miliampere, porque 10 elevado a menos 3 ampere é miliampere. Olha o que aconteceu, gente. Vamos comparar. Para você ir de 1,1 para 110, você tem que aumentar 100 vezes. Então, a pele molhada, ela intensifica a corrente elétrica 100 vezes. Por isso que choque elétrico no banho é extremamente perigoso. Porque a pele molhada, ela faz a corrente elétrica aumentar muitas vezes, né? Eu não sei se vocês chegaram a assistir um filme chamado A Espera de um Milagre, que conta a história de uma prisão nos Estados Unidos, onde ficavam os presos que foram condenados à cadeira elétrica, né? E aí tinha um cara fortão e tal, e quando eles iam para a execução, eles pegavam uma esponja e colocavam um capacete, né? Amarrava a mão na cadeira, as mãos eram amarradas e colocava algum eletrodo, algum contato na mão ou nos pés e depois colocava aqui na cabeça, para que a corrente elétrica passasse pelo cérebro e a pessoa tivesse morte cerebral e não sentisse dor, né? E aí, para intensificar isso, eles pegavam uma esponja, colocavam a esponja em cima da cabeça e depois vinha com esse contato metálico aqui, só depois que vinha, né? E teve uma parte lá em que um dos soldados não molhou a esponja, e aí a pessoa demorou um tempão para morrer. Então a água, ela intensifica a corrente elétrica, como vocês estão vendo aqui, tá vendo? Esse filme mostra bem isso, ok? Bom, pessoal, vamos lá para o último exercício, né? Está dizendo assim: para se proteger do apagão, o dono de um bar conectou uma lâmpada a uma bateria de automóvel de 12 volts. Sabendo que a lâmpada dissipa 40 watts, os valores que melhor representam a corrente elétrica I, que atravessa a sua resistência R, são, respectivamente, quais valores? Quer saber o valor da corrente elétrica e da resistência elétrica. Esse exercício aqui é simples, né? Aplicação direta de fórmula. Por quê? O exercício me deu o valor da voltagem, falou que é 12 volts, dissipa uma potência de 40 watts e pediu para achar, né, o valor da corrente elétrica e pediu para achar o valor da resistência elétrica. Para achar o valor da corrente é só aplicar π, porque eu tenho a potência que é 40 e eu tenho a voltagem que é 12. Passo o 12 para cá dividindo, vai ficar 40 dividido por 12, que é igual a I. 40 dividido por 12 vai dar aproximadamente 3,33 ampere, ok? Bom, olha aqui, ó, pelos valores que estão aqui, ou é letra D ou é letra E, né? Para achar a resistência, você pode fazer P igual a RI ao quadrado, você pode fazer U ao quadrado sobre R, como você pode fazer também U é igual a RI, que é mais simples, né? Não tem nenhum termo ao quadrado.
Então vai ficar 12, que é igual a R. Eu só não vou colocar esse valor na corrente, tá? Eu vou colocar esse aqui, eu vou colocar 40 sobre 12. Ó, o 12 está dividindo, passa para cá multiplicando. 12 vezes 12 é 144, né? O 40 está multiplicando, passaria para cá dividindo. 144 dividido por 40 dá aproximadamente aí um 3,6 ohms. E aí a alternativa certa, letra E. 3,3 ampere para a corrente e 3,6 ohm para a resistência elétrica. Beleza? Valeu, gente. Até mais.